Programa que tem um oferecimento de Banrisul. Realizar e conquistar é só começar. Faça seu consórcio Banrisul, Corém RS, na defesa do SUS, da saúde da população e do exercício legal da enfermagem. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Residencial Geriátrico Pedra Redonda, 22 anos de tradição e qualidade. Hospedagem diária ou mensal. Fica na Avenida Coronel Marcos, 3222, o telefone 3241 1322. Bom dia, que tem a produção de Gustavo Chagas, na mesa de áudio, Manuel dos Santos. Na sequência, o famoso Pepão Luciano Vargas, que hoje vai torcer pelo Internacional, o colorado mais amado do Brasil. Na central técnica, Jorge Brum, e a coordenação de Davis Rodrigues. Já nos transmissores, Adair Ávila. Bom dia, que também é retransmitido para Uruguaiana pela rádio Interativa FM 100,3, quase o mesmo dial, né, da Rádio Guaíba aqui em Porto Alegre, que é 101,3. Já em Santana do Livramento, pela Rádio Querência FM 97,7. Em Restinga Seca, pela Rádio Integração FM 98,5. E se tiverem outras emissoras que transmitam o Bom Dia nesta parceria com a rede de rádios Guaíba, liguem para o 3215-6316 e informem o nosso produtor, o Gustavo Chagas. Os ouvintes podem participar conosco, podem interagir pelo WhatsApp ou também pelo Facebook. Nós estamos presentes nas redes sociais com mais uma ferramenta para que você possa aí interagir, manter contato aqui conosco da Rádio Guaíba. Além, então, do 3215-6316, que você também pode falar, dialogar com o Gustavo. Você pode nos acompanhar pelo Facebook, entrar em contato conosco, deixando o seu recado num debate que tem aqui os nossos internautas, um debate paralelo ao nosso programa, e diretamente aqui também pelo WhatsApp, pelo 993887532, no oferecimento de Dom Sete Fazenda. Mais que uma estadia, é um sonho de lugar. Hospede-se, passe um dia ou faça seu evento e surpreenda-se. Dom Sete, aberta o ano todo, Estrada do Mar, quilômetro 70, entre Arroio do Sal e Torres. dom7fazenda.com.br. Faça sua reserva pelo 997720877. Manchetes do Correio do Povo. Supermercados. Longo, que é o presidente da AGAS, Associação Gaúcha Supermercadista, mostra ranking do setor no Rio Grande do Sul e revela ganhos do ano passado. Assentamentos. Governador Eduardo Leite conversa com dirigentes do MST e promete ajuda. O governador Eduardo Leite, que tem se mostrado um nobre diplomata, podemos colocar assim. E esta diplomacia passa por tais circunstâncias. Lembrem que ele, mesmo antes de assumir, se reuniu com partidos, né, que não fariam parte da sua base, partidos de esquerda, por exemplo, e inclusive legendas que nem estariam sequer mais novamente no Parlamento Gaúcho. Vide caso da bancada do PCdoB, que na legislação anterior tinha 2 deputados, 2 parlamentares, a Manuela Dávila e o Juliano Rosso. Não tem nenhum nessa. Ainda assim, ao final da legislatura passada, no mandato parlamentares passado, como recém havia sido eleito, já fazendo aquela política, né, de uma aproximação com a Assembleia Legislativa Gaúcha, o Eduardo Leite já demonstrou seus primeiros sinais diplomáticos nesse sentido. Agora, né, com o MST. E há reflexos positivos
nessa questão diplomática. Não sei se talvez com essa aproximação aí com partidos que não estariam mais na Assembleia, porque daí não tem porquê, algo que não tem nem como, né, contribuir com o governo. Mas, por exemplo, a aproximação com partidos da esquerda na Assembleia Legislativa já mostra que não tem muita resistência e não vai ter uma oposição assim tão agressiva o governador. E ele também, nós sabemos aqui, né, vamos combinar que ele é de um partido que é o Partido Socialista, o PSDB. Então é um partido que também tem suas identificações com certas políticas sociais, embora haja esse fomento aí a privatizações, enfim, por parte do governador Eduardo Leite, mas o PSDB tem essa característica. Lembrem, é só recordar, não diretamente o Eduardo Leite, mas a sua sucessora na prefeitura de Pelotas, a Paula Mascarenhas, né, havia convidado para contribuir com a administração municipal o Marcos Rolim, um reconhecido defensor aí dos direitos humanos, né, especialista em questões da área da segurança. Bueno, continuando aqui com as manchetes. Segue, né? Veja que mesmo sem uma morte, observem que mesmo sem uma morte ou mais de uma morte, né? Uma tragédia, né? O que aconteceu, não há necessidade de um evento óbito para, né? Classificarmos tragédias. Aqui uma tragédia, Catedral de Notre Dame, e depois do fogo no monumento histórico, 3 bilhões de reais, muitos magnatas franceses, né, dando aporte, já foram arrecadados para as obras de reconstrução. Um fundo também para doações de pessoas físicas, enfim, foi instituído. E aqui na capa, na foto de capa, se os senhores, as senhoras tiverem a oportunidade de comprar a edição de hoje do Correio do Povo ou que são assinantes, vão observar que temos aqui uma imagem do interior. Né? Então é o cenário do estrago e o cenário da destruição, mas ainda assim também é imponência, né, do interior, e mostrando que como resiste, porque grande parte ainda, principalmente, né, a sua estrutura física, né, está ali, né, com a sua imponência, com os seus arcos aqui, com as suas características góticas. Alguns vitrôs, observa aqui ao fundo de um corredor aqui principal da catedral, ainda intactos. Então, observem, né, o que é uma obra bem feita. Tem mais, noite de fortes emoções, tem Grenal na noite de hoje. 3 milhões de reais, polícia apreende carga de esmeraldas, olhem aí, em Canoas, na região metropolitana, pedras preciosas. E aqui um assunto que eu não tenho a menor dúvida que a nossa audiência, que os nossos ouvintes, que são críticos também aí, de plantão, vão comentar, vão querer participar e vão querer, sobretudo, dar a sua opinião, apresentar o seu ponto de vista em relação a essa rusga, a essa guerra que se cria, que começou numa guerra entre o STF e a imprensa, porque a partir do momento que você cerceia a liberdade de expressão, né, você acaba mexendo com o todo, e isso nem chega a se cogitar de ser uma questão corporativista ou não, mas você mexeu aí com um determinado segmento da imprensa, você está censurando a imprensa como um todo, você está tentando calar a imprensa como um todo. E agora, além do STF, então, promover, né, esse confronto com a imprensa, agora a Procuradoria-Geral da República, né, um outro órgão de relevância em confronto e contrariando, dizendo que não há competência, porque agora que se começa, mesmo que esse inquérito tenha sido aberto lá atrás
e todos tenham ficado pianinho, ninguém, né, tivesse feito um estardalhaço maior quando foi dada essa autorização à época, até porque muito se pensava em preservar, era Gilmar Mendes, por exemplo, né? Não se cogitava naquela oportunidade ali que o Dias Toffoli pudesse ser alvo de alguma situação, mas nós não sabíamos disso. Agora, muito provavelmente, ele sim já sabia. E aquela ação lá no passado do inquérito, para ter os resultados que houve há pouco, já deveria se ter o conhecimento da citação do Toffoli, e naquela época já era uma questão de tempo para vazar, né, o amigo do meu pai. E nessa questão de tempo para vazar foi aberto o inquérito. Só que agora começou uma lenga-lenga de que o STF não tem competência para investigar. E no meu ponto de vista não tem mesmo, que quem investiga é a Polícia Civil e o Ministério Público. São órgãos, né, investigadores, e o Ministério Público com uma capacidade fiscalizadora. Tanto que há pouco nós tivemos propostas aí que queriam tentar barrar investigações por parte do Ministério Público, propostas essas de legislação que acabaram sendo derrotadas e que propunham que apenas a Polícia Civil tivesse essa prerrogativa, essa competência, essa gerência, né, de coordenar investigações. Mas o Ministério Público e a Polícia Civil são, né, os órgãos competentes para essas ações. E o STF, de forma deliberada, né, se autopromoveu a isso e agora deu no que deu. Tem uma guerra com a imprensa, tem uma guerra do STF também com a PGR e por aí vai. Toffoli e Doge em rota de colisão. Manchete do Correio do Povo: arquivamento do caso de fake news provoca reação e continuidade do inquérito, ou seja, houve uma determinação, e a informação que nós temos até é de que a Raquel Doge, nos termos usados, né, foi forte, não sugerindo um arquivamento, mas praticamente exigindo o arquivamento, impondo o arquivamento nos termos usados, nos termos gramaticais, e sendo bem didática para isso. Ainda assim, o ministro Alexandre Moraes fez o quê? Foi para uma afronta, né? Está promovendo um desrespeito à decisão da procuradora e dando continuidade a esta investigação, a este inquérito, então, totalmente unilateral aí do STF. Vamos aqui rapidamente, antes do primeiro intervalo do programa, é porque tem muitos ouvintes reclamando aí que a gente faz bastante intervalo, mas é uma situação, né, de manutenção. Assim funciona o jogo, né, de manutenção da emissora. Se não fosse os nossos patrocinadores, não haveria Rádio Guaíba, nem programação e nem funcionários aqui falando nesse microfone. Iam botar, sei lá, um computador e ficar tocando música aí o dia inteiro. Final do Gauchão em noite amena. Veja que o tempo também tem as suas relações com o futebol. Sol aparece no Rio Grande do Sul com a presença de nuvens em diversas regiões. Na metade leste, períodos de maior nebulosidade e chuva isolada, além, né, de ser breve. E isso por conta da circulação de umidade vinda do oceano, a partir de um centro de baixa pressão. O dia começa um pouco frio em muitas cidades, mas a tarde vai ser agradável. Provável formação de nevoeiro e neblina em diferentes pontos do estado. Na madrugada de hoje, né, na madrugada que vai acontecer ainda, e na de amanhã. Porto Alegre, ou melhor então, né, no caso da madrugada de amanhã, já me atrapalhei aqui. Porto Alegre e região vão ter sol e nuvens. Períodos de maior nebulosidade, também tem chance de chuva, porém essa chuva ela vai ser muito isolada. E aí o que interessa para muita gente: à noite, na arena, no Grenal decisivo, a temperatura vai ser aí agradável, né? Uma temperatura na marca dos 19 graus, dá para ir de manga curta tranquilamente. E ainda uma foto aqui da Metsul, na página do Tempo e Clima do Correio do Povo, mostrando, né, os reflexos da quantidade de chuva que nós enfrentamos na terça-feira,
e os estragos provocados, né, pelos alagamentos. 5h47, 5h47. Vamos fazer o primeiro intervalo do programa. Depois, na sequência, nós voltamos, seguimos lhe fazendo companhia e peço que vocês aí também continuem participando conosco. Lembrando, já vi que tem ouvinte aqui perguntando, o Rogério Mendelski, titular deste programa, está mais uma vez gozando de um período de férias, e Rogério Mendelski, portanto, então, né, é um privilegiado. Vejam que ele também, né, critica a questão das mordomias, das regalias, enfim, e ao mesmo tempo aqui, né, consegue instituir 2 períodos de férias praticamente de forma simultânea. STM Sistemas, 24 horas segurança garantida para você viver sem medo, oferece a trilha sonora do Bom Dia com Manuel dos Santos. If someone that says goodbye is someone that you love, that just living that you came back in your arms nevermore. What would you do, my friend? How could you mend your broken heart? O Banco Confidência agora é Travelex Bank. E isso não é só uma mudança, é uma evolução. Porque a gente sabe que ter um parceiro global em câmbio abre portas para que seus negócios cresçam aqui e em qualquer lugar do mundo. Seja para você ou para sua empresa, conte com a agilidade e segurança das soluções completas do Travelex Bank, o seu banco de câmbio. Acesse travelexbank.com.br. Borrachas Azenha e Autopeças Roslank. Mais de 40 anos de atividades no ramo de autopeças e serviços. Parcelamos em até 3 vezes sem acréscimo, acima de R$200, em até 2 vezes sem acréscimo, acima de R$100. Borrachas Azenha e Autopeças Roslank. Azenha 541 e 561. Professor Freitas e Castro 311. Telefone 51-3223-2688. Teatro do Bourbon Country apresenta Ensaiei meu samba o ano inteiro. Benito de Paula. Comprei surdo e tamborim. Após 48 anos de estrada, o artista traz sua nova turnê, Fim de Papo. Um som que conta com releituras dos maiores sucessos de Benito. O amor que eu tenho guardado no peito. Venha curtir este grande show, dia 18 de maio. Classificação livre. Ingressos em uhu.com ou na bilheteria do teatro. Realização Opus. Atenção! O Prostfin Gotas Prostáticas auxilia no combate das inflamações, dores e inchaços na próstata, sensações desagradáveis da bexiga cheia, queimação e dor ao urinar. Mulheres também podem consumir gotas prostáticas, pois auxilia no controle da cistite. À venda nas farmácias São João, Associadas, Banca 12 e demais farmácias aí da região. Persistindo os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se a saúde parar, quem adoece é você. A enfermagem precisa do salário em dia. Os atrasos salariais prejudicam os profissionais da enfermagem e põem em risco a saúde da população. Os problemas só aumentam com o descaso e a incompetência dos gestores estaduais e federais. Falta transparência e os repasses não chegam aos trabalhadores no final do mês. O Corém RS exige uma atitude dos governos e dos hospitais para o colapso na saúde. A saúde precisa cuidado. Corém RS. Pensando em almoçar em um lugar que integra história, conforto e gastronomia? Vá ao Chalé da Praça 15. Além do serviço de à la carte, oferece 2 opções saborosas de buffet, o especial e o do chefe. Estamos apresentando Bom Dia.
trilha sonora no Bom Dia para STM Sistemas, 24 horas segurança garantida para você viver sem medo. Voltamos de volta aqui. Voltamos de volta é uma redundância, né? Como diria aquela história já contada aqui pelo Mendels, que seria um pleonasmo. Vamos à manchete aqui, porque o tema ele é palpitante e segue quente. Toffoli ignora PGR e prorroga inquérito. O relator do caso no STF, Alexandre Moraes, rejeitou arquivar inquérito que apura a autoria de ameaças a ministros. São, só informando a hora, 5h54 para quem está acordando aí, já organizando seu dia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, decidiu prorrogar por 90 dias as investigações do inquérito aberto para apurar ameaças e a suposta disseminação de fake news contra a instituição e seus integrantes. Na prática, a decisão de Toffoli contraria a posição da Procuradoria-Geral da República e mantém a investigação em andamento por pelo menos mais 3 meses. Mais cedo, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, havia informado que a investigação deve ser arquivada. Ela sustenta que apenas o Ministério Público Federal pode pedir medidas cautelares, como a realização de busca e apreensão. De acordo com Dodge, houve um desrespeito ao processo legal. A Procuradora-Geral da República afirmou ainda que deveria ser respeitada a separação das funções no processo de persecução penal, em que o Ministério Público pede providências e o Judiciário as analisa, não devendo agir de ofício, espontaneamente. A manifestação da PGR foi encaminhada ao relator Alexandre Moraes após ter sido deflagrada a operação para vasculhar residências de pessoas que criticaram o Supremo nas redes sociais. E aqui nós vamos chegar mais tarde. Daqui a pouquinho nós vamos chegar até o ponto, das redes sociais especificamente. Tá na linha já? Então, daqui a pouco a gente continua aqui com essa manchete, porque nós temos aqui um resumo da madrugada com o nosso repórter, o Samuel Vettori, que está ao vivo conosco. O que aconteceu aí durante essa madrugada na capital, Vettori? Bom dia. Bom dia, Roberto. Noite, madrugada, capital, região metropolitana, movimentado na área policial de Porto Alegre, Gravataí, nós tivemos casos, crimes. Em Gravataí, por exemplo, foram 3 mortes durante a noite de ontem. Uma casa qualquer, olha, por pouco não ocorreu uma chacina, porque essa, sem dúvida nenhuma, era a intenção dos criminosos. Eles invadiram uma residência e atiraram nas 4 pessoas que estavam lá. As 4 pessoas da mesma família, morreram 2 irmãos. Um deles morreu no local, ferido, morreu no local, o outro chegou a ser hospitalizado, foi levado até o Hospital Dom João Becker de Gravataí, mas morreu, não conseguiu resistir aos ferimentos de disparo de arma de fogo. A perícia foi até o local, encontrou munição de estouro, só na cápsula, .40, 380 e 9 milímetros lá nessa casa onde ocorreram os disparos. As outras 2 pessoas feridas nessa casa são a mãe e mais um desses 3 irmãos, eram 3 irmãos e a mãe que moravam lá. A mãe e um dos filhos dela, portanto, seguem hospitalizados, foram encaminhados, receberam atendimento no local, depois foram encaminhados para um hospital, seguem hospitalizados e a polícia monitorando o estado de saúde deles e a motivação do crime sendo investigada, mas é bem provável que o crime tenha relação, para variar, com o tráfico de drogas, porque foi encontrada, de acordo com a Brigada Militar, cocaína e maconha dentro dessa casa ali em Cachoeirinha. Está relativamente perto da 030, perto da parada 103 da IRS 030, em Gravataí. Está me corrigindo aqui o Wilson, nosso auxiliar, que é auxiliar mesmo, tu viu, né, Walter? Quando a gente fala uma coisa errada, ele já me dá uma corneteada aqui e me ajuda. E o nosso cinegrafista, depois de vir até lá, o grande Derli, fomos até o local lá para ver o que estava acontecendo, para falar com a Brigada Militar também, Polícia Civil, esses 3 crimes que ocorreram mais ou menos, Walter, no mesmo horário lá em Gravataí. Mas o que a polícia apurou até agora é que os casos não têm relação. E um deles, então, 4 pessoas baleadas,
as 4 pessoas da mesma família baleadas, 2 delas morreram, 2 irmãos, e um outro crime que ocorreu mais ou menos no mesmo horário, um homem com antecedente por tráfico de drogas foi morto. Chegaram até a casa onde ele estava trabalhando, chamaram ele para fora e atiraram nele várias vezes. Depois, na fuga, esses 3 criminosos que foram até essa casa fugiram, estavam a pé, fugiram e roubaram uma caminhonete de um cidadão que estava ali perto desse local de crime. Fugiram com essa caminhonete, não foram encontrados. Motivação também desconhecida, mas, mais uma vez, provavelmente tráfico de drogas. Aqui em Porto Alegre, nós tivemos também ontem à noite, na zona sul da capital, um crime, um homicídio registrado pela Brigada Militar. Foi ali na zona sul de Porto Alegre, uma pessoa morta, outra ferida, também no final da noite de ontem. E bairro Cascata foi essa história aqui de Porto Alegre. E também a gente vai mostrar daqui a pouco para você ver mais imagens e também mais alguns detalhes sobre aquilo que aconteceu ontem durante o dia, no meio de todo aquele dilúvio que ocorreu aqui em Porto Alegre, região metropolitana. Teve uma tentativa de assalto em um mercado e bar lá na Vila Mário Quintana, na norte de Porto Alegre. E o filho do dono desse local reagiu a esse assalto, percebeu que 2 homens armados ficaram no local, prenderam o pai dele. Ele percebeu que utilizou uma arma, que ele tem posse, inclusive, de arma, tem porte de arma, atirou e matou um dos assaltantes. O outro fugiu, a polícia tenta identificar quem é esse outro assaltante, e esses 2 mesmos criminosos, teriam atacado nesse mesmo local na semana passada. Então, o pessoal lá do estabelecimento já estava com uma certa precaução, com receio que acontecesse de novo. Aconteceu, só que agora um dos criminosos, pelo menos, se deu mal, e a polícia esteve tentando localizar qual foi o outro que atacou no comércio. E uma troca de tiros lá dentro, ninguém mais ficou ferido, ainda bem que os donos do local não ficaram feridos, clientes também não ficaram feridos nesse tiroteio, mas foi uma situação bem dramática que viveu esse pessoal ali da Mário Quintana com esse crime. Esse foi o resumão aí da noite, uma cidade agora bem mais calma do que ontem, depois de toda aquela chuvarada que aconteceu aqui na capital, na região metropolitana. Hoje o pessoal que está de casa, por umas horas, pelo menos horas de casa, já conseguiu voltar, já conseguiu dar uma limpada na casa, né, onde tinha muita sujeira, muita água invadiu casas, unidades de pronto atendimento, ruas ficaram alagadas aqui em Porto Alegre. Hoje a situação bem mais calma nesse sentido, Walter Porto. Muito obrigado, até amanhã, Samuel Vettori, Bicharada na Guaíba. Porteira aberta aqui para nossa bicharada da Guaíba, agora quando são 6 horas mais 2 minutos. Nós continuamos retomando, portanto, essa informação do inquérito do Supremo, que está gerando muita polêmica a partir da retirada de reportagens já publicadas, né, por parte da imprensa, sob uma pena de uma multa diária aí de R$100 mil, mas há efeitos que vão além desse cerceamento à imprensa, que também, né, provocaram até mesmo essa reação da própria Procuradoria-Geral da República de pedir o arquivamento desse inquérito por parte da Raquel Dodge, que é onde nós paramos há pouco aqui antes da participação do Samuel Vettori. Que além da censura, a operação ela acabou vasculhando residências de pessoas que criticaram o Supremo nas redes sociais. Moraes, no entanto, rejeitou, né, esse pedido de arquivamento, que foi considerado genérico pelo ministro, o pedido de arquivamento da Raquel Dodge. Mas aí é que nós chegamos. Então, aconteceu isso. A Procuradoria identificou uma série de irregularidades, né, de ordem jurídica, inclusive, no regramento desse inquérito, dessa investigação feita, repito eu aqui, né, investigação feita pelo STF. E na operação vasculhou residências.
havia mandados judiciais de busca e apreensão. Aí lembrem que ontem, aqui conosco, o Fábio Marçal, participando diretamente lá de Brasília, trouxe a informação de que o general da reserva, o Paulo Chagas, havia dado uma debochada, havia ironizado, que ele postou nas suas redes sociais, enfim, olha, soube que a Polícia Federal está batendo lá na porta da minha casa, enfim, pena que eu não estou lá para recebê-los, né? Aí estão a pedido dos ministros, a pedido da corte. Só que eu estou fora de casa, pena que eu não estava lá para abrir a porta, né? E ter essa satisfação, a honra de recebê-los. O Fábio Marçal trouxe essa informação ontem. Lembra? Então chegamos aqui, ó, a ela. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo determinou ontem o bloqueio, e aqui não estamos mais falando da imprensa, determinou o bloqueio de todas as redes sociais do general da reserva Paulo Chagas, esse que nós lembramos aqui que o Fábio Marçal, né, trouxe a informação ainda ontem, e de outros investigados por suposta difusão de fake news com ataques ao tribunal. Entre os investigados estão Gustavo de Carvalho e Silva, Sérgio Barbosa de Barros, Osmar Rocha Fagundes, Isabela Sanches de Souza Trevisani, Carlos Antônio dos Santos e Hermílio Aparecido Nardini. Todos esses citados aqui por mim foram alvos de busca e apreensão em mandados expedidos por Moraes. Para o ministro, mensagens divulgadas por Chagas, por exemplo, e pelos demais investigados, contêm graves ofensas à corte e seus integrantes, com conteúdo de ódio e de subversão à ordem. Isso é o que diz o Alexandre Moraes. Portanto, ele determinou o bloqueio do Twitter, Facebook, do Facebook, do Instagram e até mesmo do WhatsApp dos investigados. O principal alvo da ação, o general Chagas, é um crítico contumaz dos magistrados da corte. O militar, ele chegou até se candidatar ao governo do Distrito Federal no ano passado, né? E há 6 anos ele tem um blog na internet onde faz críticas aos ministros do Supremo, em especial, né, vocês já imaginam, a quem? Ao Dias Toffoli, né, ao Ricardo Lewandowski, ao Luiz Roberto Barroso e, claro, ao Gilmar Mendes. Os ministros chegaram a ser definidos por ele como diminutos fantoches. Daqui a pouquinho, depois da meteorologia, vem a reação do general Paulo Chagas. Vem a reação e nós vamos, né, descrevê-la aqui. Antes tem a meteorologia. Previsão do tempo. Oferecimento Ponto dos Cafés. Deliciosas bebidas quentes ao simples toque de um botão. Variedade de máquinas para atender todas as necessidades da sua empresa. Marque uma visita pelo fone 3325.009 e conheça o site pontodoscafés.com.br. Luiz Fernando Natigal, deu de chuva ou tem mais por aí? Muito bom dia, Natigal. Muito bom dia, Walter Porto. Bom dia a todos. Olha, Walter, não, a chuva foi embora. Na realidade, na maior parte do estado hoje, temos um ar seco e também é um ar mais seco e mais frio. Por isso que as temperaturas caíram nessa madrugada. Nós estamos com o tempo aberto, né? O dia começa com o sol, já com o sol dentro cedo em boa parte do território gaúcho. Está escuro ainda, né? Porque agora amanhã mais tarde, mas daqui a pouco, quando o sol nascer, já estará aí presente em todas as áreas do estado. Aqui na capital e região metropolitana, o sol aparece desde as primeiras horas do dia. Vamos ter um dia... Aparecem algumas nuvens no céu também, mas o sol vai estar presente ao longo do dia de hoje. Tempo bom, portanto. As temperaturas caíram de forma até expressiva em muitas áreas do estado.
Ontem, em Porto Alegre, nós tivemos a temperatura na madrugada, ficando ao redor dos 20 graus, não é? E hoje fez 16 no Jardim Botânico. No aeroporto, agora às 6 da manhã, estava em 17 graus. Então, está perto dos 15 graus. Mas no Vale dos Sinos e no Vale do Paranhana chegou a 15 graus a temperatura até às 5 da manhã. Pode cair um pouquinho mais a temperatura até por volta de 7, 7h30 da manhã. Mas, por exemplo, na Serra já chegou a 10 graus em vários pontos. Na região do Planalto chegou a 14. Tivemos na região central 14 graus também. Na Zona Sul chegou a 11 graus de temperatura, né? E na região da Campanha que caiu mais a temperatura, tá? Chegou na casa dos 9 graus. Fronteira Oeste, 11 graus também, como na Zona Sul. Mas a Campanha que, por enquanto, é que tem a menor temperatura, na casa dos 9 graus. Então, é um dia com tempo bom, um dia que começa fresquinho, friozinho até em algumas áreas, e durante o dia vamos ter um aquecimento gradativo. As máximas até vão subir um pouco mais do que ontem, porque ontem o tempo instável não proporcionou um aquecimento durante o dia, né? Tivemos a temperatura variando muito pouco ontem, e as máximas hoje conseguem subir um pouco mais, mas ainda não passam dos 25 graus. Aqui na capital e região metropolitana, se espera máximas entre 23 e 25 graus no período da tarde, depois no fim do dia, principalmente à noite, volta a diminuir a temperatura. Voltando. Para a noite do Grenal, Natigal, nós já trouxemos aqui a informação da Metsul, que está no Correio do Povo, de que a temperatura vai ser amena, ali pela marca dos 19 graus, né? Vai estar tranquilo o tempo na hora do jogo. Agora, a pergunta que eu faço para você, até porque hoje é quarta-feira e muitas pessoas já vão pegar a estrada, inclusive amanhã, ou aqueles que podem até mesmo hoje, né? Por que não? Porque quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. A Páscoa, como vai ser no nosso estado? Olha, Voltaire, até sexta-feira o tempo é firme no estado. No sábado entra umidade e instabilidade para a metade oeste. Então, na metade oeste do estado vamos ter retorno da chuva no sábado. E no domingo a chuva deve se espalhar pelo território gaúcho. Aparece chuva para grande parte do estado no domingo de Páscoa, pelos dados de hoje. Isso pode mudar, porque nós vimos tendo até ontem instabilidade, inclusive no sábado, de forma generalizada no estado. Hoje é somente no oeste, na metade oeste do estado, que aparece instabilidade para o sábado, e a instabilidade se espalhando pelo estado no domingo de Páscoa, pelos dados de hoje. A gente atualiza amanhã e nos próximos dias, mas hoje os dados mostram o retorno da instabilidade no final de semana, primeiro para a metade oeste do estado no sábado e depois tomando conta do território gaúcho no domingo. Voltaire. Muito obrigado, Natigal. Até daqui a pouquinho. Grande abraço, Voltaire. Um bom dia. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco tem mais participação do Natigal conosco. Agora são 6h12. Portanto, em seguida, Natigal com novos boletins, a previsão do tempo aqui na programação da Rádio Guaíba. Vamos continuar com esse tema que estamos abordando aqui desde praticamente o começo do programa. Só retomando então a ironia, antes de nós darmos aqui a resposta, né, do general da reserva Paulo Chagas em relação a essas ações contra ele, lembrando, aqui nós não estamos falando da imprensa, embora sendo um general da reserva, dependente da reserva, nós estamos falando aí de um cidadão, né? Nós não estamos falando da imprensa, de órgãos jornalísticos, nós estamos falando de um cidadão que tem a sua opinião e que emitiu a sua opinião, e ele vai dar uma resposta, daqui a pouquinho eu vou apresentar aqui para vocês. Eu só quero recordar a ironia que foi pela sagacidade do nosso repórter, do Fábio Marçal, nosso correspondente de Brasília, que ele deu em cima do fato para nós ontem aqui. Então, nós já ficamos sabendo em primeira mão da repercussão e até mesmo desse processo da operação que estava em andamento durante o programa de ontem, que o que ele disse, a ironia que eu falei aqui, que ele debochou o general Paulo Chagas, ó, vamos repeti-lo então. Abre aspas, caros amigos, isso no Twitter, né? Que mais tarde foi bloqueado o Twitter dele, né? Caros amigos, acabo de ser honrado com a visita da Polícia Federal em minha residência.
com um mandado de busca e apreensão expedido por ninguém menos do que o ministro Alexandre de Moraes. Quanta honra! Lamentei estar fora de Brasília nesse momento e não poder recebê-los pessoalmente. Então, essa já foi, né, uma primeira resposta, né, uma ironia a essa ação. Até porque é aquele velho ditado: quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. O que poderia ter na sua residência o general Paulo Chagas, general da reserva, contra a corte? O que poderia ter na sua residência o general Paulo Chagas para que motivasse um mandado judicial de busca e apreensão, uma invasão à sua residência? Porque mesmo com mandato, se você não está devendo nada para ninguém, você está lá com a sua consciência tranquila, você faz, isso aí é uma invasão, né? É uma espécie de um estupro residencial, né? O que acontece com o sujeito. Mas enfim, quem não deve não teme. Também daqui a pouco não tem nem encarado por esse viés. Mas vamos à resposta dele a partir do momento, não já que ele tratou com ironia, e agora vocês viram aqui a ironia dele, não quando houve na sua residência a presença de agentes da Polícia Federal, né, cumprindo essa ordem, essa decisão de busca e apreensão do ministro Alexandre de Moraes, mas respondendo ao cerceamento, respondendo ao bloqueio, respondendo à censura às suas redes sociais. E aqui nós estamos falando de um cidadão, repito aqui, de um cidadão da nossa sociedade, de um cidadão que está tendo agora, não é a informação, não é a reportagem que foi cerceada da imprensa. Eu quero enfatizar isso. É uma opinião. É uma opinião que está sendo calada aqui pelo STF no momento, através do bloqueio das redes sociais dele. E o que respondeu, portanto, então, o general? Ele mantém as críticas que tem feito nas redes sociais. O general afirma que nada tem a temer. Olha aqui o que eu disse: quem não deve, não teme. Afirmou que nada tem a temer porque não espalhou mentiras. Ele argumenta que apenas emitiu opiniões e por isso não tem por que recuar. Eu vou usar um termo aqui que eu não usaria, mas não sou eu quem está falando é ele. Então não está na minha boca, está na boca dele. Só para esclarecer para os nossos ouvintes, para não ficarem pensando que eu sou mal educado, vou ficar falando palavrão aqui no ar. Abre aspas. General Paulo Chagas, em retaliação ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Se eu retirar as críticas, vão dizer que eu sou um cagão. Poderia ter dito que é um covarde. Não, mas aí é que tá. Ele já está se utilizando um linguajar, né, que é justamente para, quem sabe, fugir desse juridiquês aí que tem o STF e que está permeado, está completamente mergulhado nesse juridiquês e esqueceu do mundo real lá fora, que é esse que a gente está vendo, que é um mundo real que está espantado, que a sociedade brasileira está espantada com o que está acontecendo. E ainda ontem pela manhã nós falamos aqui. As repercussões ao longo do dia vão continuar e continuaram. E isso mexe com a sociedade. E nós falamos aqui isso ainda ontem. Vamos continuar com que ele acaba respondendo, né, ao STF. Argumenta ainda que apenas usou o seu blog e as contas que tem nas redes sociais para expressar opiniões pessoais sobre assuntos de interesse público. Abre aspas novamente. Minha opinião não é fake news, concluiu o general Paulo Chagas. Então, observem que
Agora, não é porque é general. Não é porque é general. E eu enfatizo mais uma vez, é um cidadão brasileiro. É um cidadão da nossa sociedade. E quando eu quero igualar o general Paulo Chagas, né, aos demais brasileiros, eu quero dizer o seguinte, que isso pode acontecer com qualquer um de nós aqui. Com quem pelas redes sociais agora, nesse momento, no Facebook, que é o Guaibeiro e a Guaibeira, que está opinando sobre esse tema, com o Guaibeiro, com a Guaibeira, que está mandando recado aqui pelo 993887532 e tecendo também a sua crítica, né? E mantendo o seu lado feroz em relação ao STF. Então, essas pessoas, amanhã ou depois, podem, por que não? Por que não? Ter uma visita de um agente da Polícia Federal batendo na porta da sua casa, porque criticaram o STF, como estava fazendo o general Paulo Chagas, que além de receber uma visita da Polícia Federal com o cumprimento de mandado de busca e apreensão, ainda teve as suas redes sociais bloqueadas por inteiro. WhatsApp, Facebook, Twitter, o seu blog. E muitos ouvintes perguntando aqui. E o Rogério Mendelski, por onde anda? Aí, por que vocês pensam que o Rogério Mendelski tirou férias nesse momento? Imaginem aqui, esse que é um programa de opinião. E quem tem a opinião mais ácida aqui não está nesse momento, que é o titular e o âncora. Então, imaginem, né? O Rogério Mendelski tirou férias estratégicas, né? Porque tudo que o Rogério Mendelski fala, tem alertado e já tem há muito tempo defendido essa questão aí da lava-toga, porque quem tem que ser investigado aqui é o STF. E não o STF está investigando quem critica o STF, porque diz que o STF deve ser investigado. STM Sistemas, 24 horas, segurança garantida para você viver sem medo. Um breve intervalo comercial, na volta, a sua opinião, o seu recado, a sua participação, a interatividade da Guaíba aqui no Bom Dia. It's been 7 hours and 50 days since you took your love away. You've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. Serviço, utilidade pública, informação com credibilidade. Rádio Guaíba, 101.3 FM, 720 AM. E em qualquer lugar do mundo. Guaíba.com.br. Ângelos Memorial e Crematório. Surpreendente, moderno e inovador. A Ângelos entrega para Porto Alegre a melhor tecnologia mundial em cremação. Nobreza em todos os ambientes, amplo salão cerimonial com ritual de despedida diferenciado, serviços inovadores e personalizados que fazem da Ângelos a principal referência em qualidade e atendimento. Ângelos Memorial e Crematório, onde o ser humano é o centro de tudo. Banco Bom não tira o seu sono. No Banrisul você conta com a antecipação da restituição do imposto de renda. É crédito rápido e sem burocracia direto na sua conta, que você contrata pelo aplicativo Banrisul Digital, pelo Home Banking ou em uma das nossas agências. Você pode antecipar até 90% do valor da sua restituição, com as menores taxas. Aproveite! Banrisul, 90 anos de uma grande história. Para realizar um sonho, é bom ter ao seu lado alguém em quem confiar. Se for comprar, reformar ou construir sua casa própria ou adquirir um carro novo ou usado,
Conte sempre com a Sinosserra Consórcios, pois essa é a forma mais econômica e inteligente de você adquirir um bem. Ligue 33233334. Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Seja um profissional que acompanha o ritmo das tecnologias. Não fique de fora da 4ª revolução industrial e transforme o futuro. O Senai tem as ferramentas certas para você melhorar as suas habilidades. Acesse senairs.org.br e conheça o programa Senai 4.0. Descubra uma nova inteligência para competir. Fierg Senai, a indústria está em tudo. Conhecer o mundo, fazer amigos, aprender algo novo, cuidar da saúde do corpo e da mente. Se tem algo que a gente faz na vida, são planos. A Dr. Clean conta com uma ampla rede de atendimento, além de planos descomplicados para a pessoa física ou jurídica. Tudo para que o plano de ser feliz seja sempre o mais importante. Dr. Clean, o plano é simples, viver bem. Participe do leilão online de imóveis do Banco Bradesco no dia 24 de abril, às 10 da manhã, no site leilões.com.br. Em Porto Alegre, terreno com mais de 10 mil metros quadrados, na Coronel Marcos, bairro Pedra Redonda. Pagamento à vista com 10% de desconto ou parcelado. Confira a lista completa dos imóveis no site da Pestana Leilões. Acesse leilões.com.br, cadastre-se e participe. Estamos apresentando Bom Dia. Bom dia para quem está chegando agora. Nós estamos no ar no oferecimento de Banrisul. Realizar e conquistar é só começar. Faça seu consórcio Banrisul. Corém RS na defesa do SUS, da saúde da população e do exercício legal da enfermagem. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. E residencial, geriátrico, Pedra Redonda, 22 anos de tradição e qualidade. Hospedagem diária ou mensal, fica na Avenida Coronel Marcos, 3222, o telefone 3241-1322. Aliás, Coronel Marcos que enfrentou muitos problemas ontem em razão, né, da forte chuva. Nosso programa também é para Centro Clínico Gaúcho. Nossa essência é aproximar. 6h28, 6h28, num oferecimento de Hotel Fazenda Dom Sete, um sonho de lugar gaúcho. Agora, só para você ter uma ideia, nessa sexta-feira vai ter um festival de peixes lá na Dom Sete, mas também vai ter o costelão famoso e tradicional, costelão na brasa, fogo de chão na Dom Sete. Então, é para todos os gostos e para todas as religiões, a Páscoa na Dom Sete. E a Páscoa na Dom Sete, eu digo isso porque sei, ela é diferenciada por um simples motivo. Você pode ver, você vai nessas regiões aí consideradas turísticas aí do nosso estado, né? Que você pega a Serra, né? Gramado, Canela, por exemplo, né? Que tem uma frequência de público na Páscoa, mas todos aqueles coelhinhos lá são de enfeite. Aquilo ali que é fake news, né? Aqueles coelhinhos ali são bichinhos de mentirinha. Lá
Na Dom 7, o coelhinho da Páscoa, que vai trazer os ovinhos para a sua família no domingo de Páscoa, são de verdade. Então, essa que é a Páscoa legítima e original. É só na Dom 7 nesse final de semana. Então, adiante a sua reserva pelo domsitefazenda.com.br, consulte o tarifário da Dom 7 e o telefone, né, para você já agendar a sua reserva para a Páscoa, 997-7208-77, Dom 7, que oferece o recado dos ouvintes. Procuradora da aula ao vivo, né? Muito boa a tua colocação, ilustre Voltaire. O STF impôs a lei da mordaça por decreto judiciário, pois a prática utilizada para a investigação não está prevista para ser feita pelo próprio STF. Isso tem um nome: ditadura da toga preta, diz o César Rota. A Polícia Federal está a serviço de quem? Do Brasil ou dos safados? Mas aí é o seguinte, a Polícia Federal está cumprindo ordem, né? Todos os homens de bem têm que exigir o afastamento dos bandidos do STF. Guaibeiro Luiz Alberto Cunha, aqui de Porto Alegre. Aliás, Luiz, já tem a notícia aí de que há senadores pedindo impeachment no Dias Toffoli, mas ao mesmo tempo não sai a CPI da Lava Toga no Senado. Muito bom dia, Voltaire. Falou tudo aquilo que penso. Depois, quando um senador da República diz, né, fechar um Tribunal Superior Federal basta 2 soldados e um jipe, né? É um cabo, um soldado e um jipe, na realidade. Um cara de pau em cima dele, certamente porque é filho do presidente. O cara cai de pau em cima dele porque é filho do presidente, mas falou que a população pensa. O Pedro Padeiro de Arambaré. Voltaire, já vi esse filme em 64. Isso vai dar cacaca. Estão cutucando o diabo com vara curta, né? Esse programa é porreta. Vantuir Capixaba e a Neiva, sempre ligados aí. Muito obrigado pela audiência. Aqui a torcida é grande pela banda boa do Brasil, que está no embate contra a banda podre, Toffoli e Alexandre Moraes. Há ainda um pouco de esperança. Não assinou o nosso ouvinte aqui, o telefone dele encerra com 0918. Muito bem, Voltaire. Taca Lepau, meu amigo, mandou bem, forte abraço. O Renê, e onde está o nosso Congresso? Né, como disse o general Paulo Chagas, será que elegemos, né, congressistas? É que eu não vou repetir, né, Marco Solidade, mas, né, enfim, né, covardes, vamos, né, usar esse termo. Bom dia, Voltaire. A propósito desse assunto sobre o STF, poderia esclarecer, né, o que sumiu em termos de declarações prestadas nos autos de determinado processo desse órgão federal? Carlos Henrique Buchmann Gomes é quem pergunta. O que sumiu? E aí, nesses casos, aí a palavra não seria sumiu. Aí sempre tem um termo mais bonito, né? Dentro do vocabulário, né? Teria sido suprimido, né? Foi a declaração, né, que lá pelas tantas, o Marcelo Odebrecht, nas suas declarações, lá na delação premiada, ou até mesmo, né, em possíveis investigações da Operação Lava Jato, usou um termo: o amigo do meu pai. Aí vamos agora, coisa que nós não fizemos ontem, né, mas agora, né, com toda a liberdade que ainda temos aqui, que vamos aproveitá-la, porque até não sei quando irá durá-la. O Hermínio de Moraes é o pai do Marcelo Odebrecht. Então vamos ver quem que é o amigo do seu Odebrecht pai, né? O amigo do amigo. O amigo do pai do Marcelo era o Lula. Isso aí todo mundo sabe. Eu digo era porque não sei se ainda hoje é. Depois de tudo que aconteceu, o Lula está na cadeia e o pai do Marcelo Odebrecht até o momento não foi visitá-lo. Então, né, o amigo do amigo seria quem? Naquela época. O Toffoli. Então, né, tudo isso se... E
um representante legal do Marcelo Odebrecht, lá pelas tantas, nos autos de investigação da Lava Jato, foi, né, vamos dizer assim, arguído, né? Foi, né, perguntaram, nós exigimos aqui, a investigação exige esclarecimentos, né? Nós queremos saber quem é o amigo do meu pai. E aí, lá pelas tantas, foi revelado, a partir de uma pressão da investigação, para querer saber quem era o sujeito, isso datado lá ainda em 2007. É bom também fazer da informação correta e trazer essa lembrança. Mas independente do tempo, o fato é de que havia, né, ligações, no mínimo, obscuras. Porque essa gente era saqueando o país, através de licitações fraudulentas, através de contratos que locupletavam, né, uma classe política, né, de determinadas legendas que saquearam o nosso país. É isso que nós estamos falando aqui, nesse momento. E esse termo, o amigo do meu pai, que seria o Dias Toffoli, dito isso por um defensor legal de Marcelo Odebrecht, dos autos da investigação, essa declaração e essa revelação foi suprimida. E foi suprimida por determinação de um juiz. Juiz que considerou que não havia relação. Que não havia uma relação. E aí acabou tirando de fora. Então, isso que aconteceu, meu amigo Carlos Henrique Bruckmann. Mas houve esta menção. Isso estava, de fato, né, nos autos da investigação. E aí e aí sumiu, desapareceu. E o fato do desaparecimento acabou fazendo o quê? Fomentando o quê? Nessa lambança que aí está. Nesse processo do STF de censurar o site antagonista e a revista Cruzoé, porque numa reportagem revelaram que havia o termo amigo do meu pai nos autos da investigação e que o amigo do meu pai era o Dias Toffoli. Como não estava mais nos autos do inquérito, né, acabou incentivando, fomentando o STF a deflagrar esse processo contra ao site antagonista e aos demais, porque não existe este termo. E aí eles entendem que seria uma fake news. Então, né, viram a que ponto nós chegamos aqui. O STF conseguiu encontrar justificativas a partir dessa supressão. STM Sistemas, 24 horas, segurança garantida para você viver sem medo, e a trilha sonora do Bom Dia. Cardiologia é referência em tratamento cardiológico no Rio Grande do Sul e no Brasil. Seu serviço de hemodinâmica e cardiologia intervencionista é pioneiro no estado e reconhecido nacionalmente pela invasão tecnológica e corpo médico altamente qualificado. Realiza procedimentos, diagnósticos e terapêuticos em pacientes adultos e pediátricos 24 horas por dia, com segurança e confiabilidade. Instituto de Cardiologia. Há 50 anos, o Hospital do Coração dos Gaúchos. Ligue e informe-se. 3230-3600. Responsável técnica doutora Marisa Fátima dos Santos. CRM 11.807. O Banco Confidência agora é Travelex Bank. E isso não é só uma mudança, é uma evolução. Porque a gente sabe que ter um parceiro global em câmbio abre portas para que seus negócios cresçam aqui e em qualquer lugar do mundo.
Seja para você ou para sua empresa, conte com a agilidade e segurança das soluções completas do Travelex Bank, o seu banco de câmbio. Acesse travelexbank.com.br. Com mais de 35 anos de experiência e liderança na Serra, a Concresul chega a Porto Alegre. Agora, quando você pensar em concreto, lembre logo, Concresul, marca de qualidade que participa da elaboração e execução do projeto, oferecendo o que há de mais moderno em termos de agregados, equipamentos, aditivos e técnicas de concretagem. Concresul, qualidade do início ao fim da sua obra, agora também em Porto Alegre. Se a saúde parar, quem adoece é você. A enfermagem precisa do salário em dia. Os atrasos salariais prejudicam os profissionais da enfermagem e põem em risco a saúde da população. Os problemas só aumentam com o descaso e a incompetência dos gestores estaduais e federais. Falta transparência e os repasses não chegam aos trabalhadores no final do mês. O Corém RS exige uma atitude dos governos e dos hospitais para o colapso na saúde. A saúde precisa cuidado. Corém RS. Participe do leilão online de imóveis do Banco Bradesco no dia 24 de abril, às 10 da manhã, no site leilões.com.br. Em Porto Alegre, terreno com mais de 10 mil metros quadrados, na Coronel Marcos, bairro Pedra Redonda. Pagamento à vista com 10% de desconto ou parcelado. Confira a lista completa dos imóveis no site da Pestana Leilões. Acesse leilões.com.br, cadastre-se e participe. O Centro Clínico Gaúcho tem 20 unidades e agora tem a unidade Estar Bem em Porto Alegre. O espaço é destinado a atendimentos com foco em acompanhamento de saúde e na prevenção de doenças através de práticas e hábitos saudáveis. Conheça a nova unidade na Avenida Farrapos, 1740. CCG, cada vez maior, cada vez mais perto. Estamos apresentando Bom Dia. Somewhere deep inside, something's got a hold on you. It's pushing me aside, see it stretch on forever. And I know I'm right for the first time in my life. That's why I tell you, you'd better be home soon. Já estamos de volta com Bom Dia. Muito obrigado pela audiência do Joacir de Gramado, da nossa companhia. Muito bom dia, senhores. Com relação ao STF, que eles se julgam donos do Brasil, querem amordaçar a opinião pública, precisam saber que não estão acima do bem e do mal, eles são servidores do Brasil e não servidores de seus interesses pessoais, diz o Edson Tadeu de Campos, do bairro Partenon, aqui em Porto Alegre. Mais participação dos nossos ouvintes. Muito bom dia, Voltaire. Esse nosso STF faz cada lambança, só que essa pegou muito mal, deixaram a Procuradoria da República numa situação muito ruim. Tomara a Deus que o Senado se movimente e mande os dois brincarem de esconder em casa. Pensamento da Bianca Volpato. Estou te acompanhando, tua preleção desde as 5h40 e pelo teor da mesma tenho a dizer duas coisas, né? O Vladimir Herzog, né? Tá pedindo lembranças, né? Ao senhor Vladimir Herzog. Muito obrigado aqui pela participação do nosso ouvinte. Praticamente todos os esquerdistas faziam alarde sobre a ditadura, né, que viria com o governo Bolsonaro. A ditadura está aí, mas com o STF,
aparelhado pelo Partido dos Trabalhadores nos seus 14 anos de poder, né? O Luiz Rogério de Viamão. Voltaire, o amigo do amigo é o famoso conhecido, sempre na escuta o Luiz na nossa audiência. A polícia está cumprindo ordens, não querendo usar, né, de um reductio ad dicti itellium. O mesmo diziam os nazistas. Eduardo C. E aqui mais uma participação aqui. A pergunta correta: onde está o Senado? Ou melhor, né, o Alcolumbre? O que foi feito para mudar essa prática engavetadora? É aquilo que eu, pelo menos, expressei ontem aqui e particularmente sigo pensando, embora ele não tenha acontecido, né? Mas creio que todas essas ações, ao final desta ópera, né, vão se resumir num tiro do pé do STF, porque vão acabar fomentando ainda mais esse repúdio da sociedade em relação a determinadas ações da corte e, sobretudo, também abrir os olhos dos senadores de que algo está errado na corte, né? De que algo cheira mal. E é o mesmo que falamos ontem, porque na nossa imensa ingenuidade, o que imaginávamos à época do pedido deste inquérito, desta investigação, que seria uma espécie de protecionismo, até mesmo muito mais em relação ao Gilmar Mendes. Mas os fatos nos mostraram que não. Né? Os fatos nos mostraram que não é apenas, né, o Gilmar Mendes, o Lewandowski, né, o Barroso, enfim. O próprio presidente da corte, há uma suspeita em relação ao próprio presidente da corte. Por isso que eu repito, já há notícias, inclusive nós podemos aqui, na sequência, procurá-la, já há informações de que no Senado se tem uma movimentação para pedir o impeachment, né, do presidente do STF. Seguindo aqui com a participação dos ouvintes. Muito bom dia, Voltaire, bom comentário. Tenho a humilde impressão, né, que está chegando a hora do Brasil limpar o seu STF, diz o Paulo de Porto Alegre. Deixa eu agradecer também aqui em nome da Dom Sete Fazenda, a nossa audiência pelo Facebook, a Deodete conosco, Jaqueline Bandeira, o Ricardo Bianchi sempre na nossa companhia, o Marco Verri, super fã. Por onde anda a OAB? Pergunta o Marco Verri da livraria Avenida, ali em frente ao Complexo Hospitalar Santa Casa, na Avenida Independência. A OAB está aqui, ó. A liberdade de imprensa é inegociável. Esse é o pensamento, né, da OAB, né? A entidade, né, defende a liberdade de imprensa. Numa nota aí divulgada pela OAB, tem a seguinte oração, a seguinte frase, abre aspas: nenhum risco de dano à imagem de órgão ou agente público através de uma imprensa livre pode ser maior do que o risco de criarmos uma imprensa sem liberdade. Então a opinião da OAB é essa, a opinião da OAB também é rechaçando a atitude do STF. Deixa eu dar uma conferida aqui na temperatura, vamos saber aqui como está, porque até o momento aqui nós não informamos a temperatura ainda no programa aqui. Temperatura de 17 graus, ó, uma temperatura, mesmo toda aquela chuva que caiu ontem, uma temperatura inferior para esse horário em comparação ao dia de ontem, quando nós estávamos ali na marca dos 20 graus. 17 graus é a temperatura nesse momento. STM Sistemas, 24 horas, segurança garantida para você viver sem medo. Somewhere deep inside, something's got a hold on you. And it's
pushing me aside. See it stretch on forever, and I know I'm right for the first time in my life. That's why I tell you, you'd better be home soon. Na hora de assinar, não tem nem o que pensar. Tem jornal que aumenta o conto, e tem jornal que vai direto ao ponto. 3216-1606. Correio vai até onde você 3216-1606. Pra assinar o correio é só ligar. Ligue e assine o Correio do Povo. 3216-1606. Correio do Povo, o jornal que vai direto ao ponto. Ângelos Memorial e Crematório. Surpreendente, moderno e inovador. A Ângelos entrega para Porto Alegre a melhor tecnologia mundial em cremação. Nobreza em todos os ambientes. Amplo salão cerimonial com ritual de despedida diferenciado. Serviços inovadores e personalizados que fazem da Ângelos a principal referência em qualidade e atendimento. Ângelos Memorial e Crematório, onde o ser humano é o centro de tudo. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Economizar é comprar bem. Mas quer saber um outro jeito de economizar? Começar o dia bem. Um café da manhã bem equilibrado, com proteínas, frutas e cereais, faz seu dia render muito mais. Faz bem à saúde, melhora o astral e você economiza em incomodação. Inspire-se com a variedade e a qualidade do Zafari e do Bourbon e programe um café da manhã especial. Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Uma cidade mais limpa, sem acúmulo de lixo e poluição, é um desejo de todos. E podemos construir isso juntos. Consulte a nova cartilha do projeto Cidade Limpa da Prefeitura de Viamão, que já está disponível nas secretarias e nas escolas municipais. Pegue a sua ou faça o download pelo site www.viamão.rs.gov.br. Prefeitura de Viamão. Juntos somos mais. O plano é pé na grama, deixar o tempo passar perto de quem se ama. O plano é ser leve, viver ao máximo. Felicidade não pode ser breve. O plano é descomplicar, ter mais saúde e bem-estar. Dr. Clean. O plano é simples. Viver bem. Participe do leilão online de imóveis do Banco Bradesco no dia 24 de abril, às 10 da manhã, no site leilões.com.br. Em Porto Alegre, terreno com mais de 10 mil metros quadrados, na Coronel Marcos, bairro Pedra Redonda. Pagamento à vista com 10% de desconto ou parcelado. Confira a lista completa dos imóveis no site da Pestana Leilões. Acesse leilões.com.br, cadastre-se e participe. Estamos apresentando Bom Dia. Is it okay if I call you mine? Just for a time. I will be just fine if I know that you know that I'm wanting it in your life. Oh, 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 oh.
alright if I ask you to hold me fire through a cold dark night? And maybe you're cloudy day inside, and I need to let you know that I might be in needing your love. Oh, 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 oh. What I'm trying to say is really new. It's just the thing that happened to me when I'm reminded of you. Like when I hear your name. De volta na Guaíba com o Bom Dia que tem o oferecimento de Banrisul, Corém RS, Zafari Bourbon e Residencial Geriátrico Pedra Redonda. 6 horas 55 minutos, 17 graus é a temperatura aqui em Porto Alegre, na capital de todos os gaúchos. Imensamente agradecendo aí a companhia de todos vocês pelo Facebook, pelo WhatsApp, lógico, né, para aqueles que nos acompanham pelo veículo mais tradicional. Aliás, esse aqui é o nosso propósito, sempre foi o rádio, né? Então você que está se deslocando no carro, muitas pessoas nesse horário aí, muito obrigado pela sua companhia no trânsito, dando carona aí no seu veículo para a Rádio Guaíba, para você que está no seu comércio, no seu estabelecimento, já em plena atividade, sintonizado na nossa emissora. Muito obrigado também pela sua companhia. Para quem ainda está em casa e tem o rádio como um fiel, com o perdão da redundância, companheiro, muito obrigado pela parceria diária. E eu quero lembrar a vocês, eu quero lembrar a vocês que nós vamos ter aí um convidado especial na sexta-feira, hein? Que vai dar receitas de peixe aqui no programa. É um convidado para lá de especial. Na sexta-feira nós vamos dar dicas de peixe aqui, como fazer um peixe aqui no programa. E o Vila, hein? Será que o Vila sabe fazer algum peixe? Será que o Vila é bom na cozinha, que nem o titular desse programa aqui, o Rogério Carlos Mendelski? Vamos à participação do Vilmar Vila de Menezes para Sinosserra Consórcios. Programe o seu futuro com a Sinosserra. Muito bom dia, Vila. Bom dia, meu prezado colega e amigo. Eu sou campeão no filé de traíra, tio. Ah, é? Peixe ensopado não me arrisco. Mas um filé de traíra tu deixa comigo. Fico te devendo para quando bolhares a perna em Livramento. Porque tu não vens aqui a Porto Alegre, né? É só nós que temos que ir aí até Santana do Livramento para te visitar. Eu vou seguido, até vou meio seguido. Qualquer dia eu vou participar aí do teu programa, teu e do Mendelski. Eu tenho 11 graus em Livramento. É aberto, tia. Fronteira, umidade relativa do ar muito alta, em 90% hoje. Está alta a umidade. Os ventos a 6 km por hora soprando aqui nessa fronteira. Pressão barométrica 1016. Previsão então para as próximas 24 horas. Para Sinosserra Consórcios, muito melhor que andar sonhando é realizar. Prefira Sinosserra Consórcios, vale a pena. Sol com algumas nuvens nessa quarta-feira. Sol entre nuvens ainda na parte da manhã. Vai ter um pouquinho de variação de nuvens. Não chove. Não tem como chover em Livramento. Ok, amigo velho? Buenos dias e até amanhã, querendo Deus. 3-1 pro Grêmio hoje, aquele abraço. Aquele abraço, tá aí o Vila já com o placar, vão cobrar amanhã o Vila consagrando. E aliás, caso vença o Grêmio,
o titular desse programa tem um mérito, o Rogério Mendelski, que lá na segunda rodada já havia anunciado porque no momento o Grêmio é invicto e caso o Grêmio vença, então ele ganhando o título do Gaúcho, ele vai ser invicto, porque não tem que ganhar o título perdendo, né? Então, se o Grêmio vencer, né, se consagraria invicto, o que o Rogério Mendelski alertou. O Rogério Mendelski é colorado. E claro, né, que o Internacional ainda está aí nessa peleia, até porque mesmo com a partida sendo na arena, está em aberta essa disputa. Não dá para afirmar aí que há um favoritismo simplesmente pelo fato da partida ser na arena. Zago Radiadores, 1 minuto faltando para 7 horas da manhã. Zago informa a hora certa. Pioneira na fabricação de radiadores no Rio Grande do Sul há 60 anos. Ligue 3346-4515. WhatsApp da Zago Radiadores 98405-2875 ou acesse zagoradiadores.com.br. Zago Radiadores informou a hora certa aqui no Bom Dia. A temperatura para Harit chegou em Porto Alegre, a primeira central de diagnóstico do mau hálito do Brasil. Acesse harit.com.br e saiba como está mudando a vida de muitas pessoas. Harit, a temperatura 17 graus no centro histórico de Porto Alegre. Guaíba Notícias, 7 horas. Fernanda Bagatini. Guaíba Notícias. 7 horas em Porto Alegre, 17 graus. 3 homens foram mortos na noite passada em Gravataí. Conforme a Brigada Militar, 2 homens morreram e outros 2 ficaram feridos em um tiroteio na Avenida Sertório, no bairro Padre Réus. Em outra ocorrência, um homem baleado deu entrada no Hospital Dom João Becker, onde faleceu. A vítima também foi alvejada em casa por pistoleiros. O Rio Grande do Sul começa com um pouco de frio nesta quarta-feira, mas logo a temperatura fica agradável. De acordo com a Metsul Meteorologia, o dia pode começar com provável formação de nevoeiro e neblina em diferentes pontos do estado. Em Porto Alegre, região metropolitana, o dia será ensolarado, mas com algumas nuvens. Na capital, as marcas devem ficar entre 15 e 25 graus. Informações do trânsito. Quarta-feira começa com movimentação bastante intensa já pelas principais vias de Porto Alegre e também os acessos. É o caso da 040 da Senador Salgado Filho, para quem vem de Viamão, já encontra trânsito congestionado, passa a altura do bairro Agronomia, segue assim até o trecho da Antônio de Carvalho. Depois, o fluxo melhora pela Bento. Antônio de Carvalho fluindo bem, mas pela estrada Caminho do Meio, quem vem de Alvorada, encontra muita lentidão, passando pela Rua Moema, mas o fluxo é melhor pela Protásio Alves até a altura da Saturnino de Brito. Cresce a movimentação também para quem chega da região do Vale dos Sinos pela 116, movimentação já bastante acentuada pela Avenida Zaida Jacos. Freeway com trânsito livre, assim como quem se desloca vindo de Cachoeirinha. Trânsito mais lento antes da rótula da Freeway, mas pela Cis Brasil, para quem se desloca pelos bairros da Zona Norte, não encontra lentidão. Não temos registros de acidente em Porto Alegre, mas Túnel da Conceição já apresenta um fluxo intenso de veículos nos 2 sentidos. A Icatu Seguros oferece soluções em seguro de vida, previdência e capitalização para você e sua família. Fale com seu corretor. Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você. Com as informações do trânsito, Letícia Pelim. Tempo bom em Porto Alegre, agora na Rua Caldas Júnior, 17 graus. Após uma sessão que durou mais de 12 horas, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara concluiu na noite passada a fase de discussão da proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência. Após acordo de líderes, o presidente da CCJ, Felipe Francischini, do PSL, marcou para as 10 da manhã o início da votação do parecer do relator da reforma, deputado delegado Marcelo Freitas, do PSL. Se a reforma da Previdência passar pela CCJ, segue para análise de uma comissão especial e depois para a votação no plenário da Câmara, onde precisa de 308 votos em 2 turnos para ser aprovada. Guaíba Notícias. Próximo informativo às 7 horas e 50 minutos com a primeira edição do Correspondente Guaíba.
Nossa homenagem também aqui ao nosso querido amigo e colega Renato Rossi, que adora essa música também, essa canção melódica, para quem pensa que ele só gosta de rock. É mais Frank Sinatra. Claro, né? Não tem como não gostar. Frank Sinatra é imbatível. Muito bom dia. É o top dos tops. Muito bom dia, Jurandir. Então, bom dia, Voltaire. Muito bom dia aos nossos ouvintes. 7 horas, 4 minutos. Jurandir já está na nossa companhia, aguardando aqui o José Aldo Pinheiro. Depois